Olá, galerinha do quinto ano. Vamos começar então a nossa aula de geografia e a gente vai falar um pouquinho sobre a região norte do Brasil, continuando aquele assunto que nós estudamos em sala de aula. Então, assim, vamos ver então um pouquinho sobre a região norte, tá? A região norte é composta por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, certo? Vocês vão visualizando aí no mapa, né, as respectivas capitais. Amazonas, nós temos aí capital Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, capital do Pará, Belém, Tocantins, Palmas, Rondônia, Porto Velho e aí Acre, Rio Branco, certo? Além dos estados, nós vemos também que essa região é a mais extensa do Brasil, certo? Grande parte desse território tem a presença da floresta amazônica, que você não vai encontrar somente aqui, ó, no estado do Amazonas, mas nós vamos encontrar essa floresta amazônica durante toda a região, né? Toda a região norte você vai encontrar a floresta amazônica. E quais são as principais cidades da região norte? Aquelas cidades mais desenvolvidas. Nós temos a capital do Amazonas, que nós temos Manaus, capital de Belém do Pará, né? Palmas no Tocantins, Macapá no Amapá e Porto Velho em Rondônia. Então, essas são as principais cidades da região norte, aquelas mais desenvolvidas. Vamos ver um pouquinho o processo de colonização da região norte. Como as demais regiões brasileiras, os primeiros habitantes da região norte são os indígenas, né? O povo que predominou no território brasileiro até o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Então, até a chegada dos portugueses, tinha mais de 1 milhão de indígenas no nosso território. E hoje, né, nós podemos ver que encontramos aproximadamente 421 mil, né, desses habitantes. E quais são então as principais tribos que nós vamos encontrar lá na região norte? A tribo dos Yanomamis e a tribo dos Kayapós, tá? E o estado do Amazonas é a região com o maior número de indígenas, e a gente pode destacar então a cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde você encontra a maior quantidade de indígenas. Aí continuando um pouquinho como foi esse processo de desenvolvimento da região norte. Por volta do século XX, muitas famílias estrangeiras, dentre elas os japoneses, vieram trabalhar nas colônias agrícolas, né? Os japoneses vieram principalmente para plantações de pimenta do reino. Depois disso, nas décadas de 60, 70 e 80, os governos militares brasileiros, né, construíram várias rodovias. A principal delas foi a rodovia Transamazônica, que demorou muito tempo para ser concluída. Houve também a instalação de algumas indústrias, e a principal delas, dessa realização nesse período, foi a criação da Zona Franca de Manaus, que tem até hoje, que já foi um dos maiores polos industriais do Brasil, mas hoje ela está um pouco esquecida. E aí vamos falar um pouquinho da densidade demográfica do Brasil. Nesse quadro aqui nós temos uma comparação, certo, da densidade demográfica da região norte com as demais regiões do Brasil. Então, apesar de possuir 45,25% do território brasileiro, fala em relação ao tamanho da região, ela é a região menos habitada do Brasil. Aí nós temos aqui, na região norte, nós temos 4,1 aproximadamente de habitantes por quilômetro quadrado. Na região nordeste, que é onde nós vivemos, nós temos 34,4 habitantes por quilômetro quadrado. A região centro-oeste, 8,6 habitantes por quilômetro quadrado. A região sul, que é a mais populosa do Brasil, nós vamos ter aí 86,3 habitantes por quilômetro quadrado. E a região sul, 47,8 habitantes por quilômetro quadrado. Como eu falei aqui, a região sudeste, 86,3 habitantes por quilômetro quadrado, é a mais habitada do nosso Brasil. Vamos ver então agora um pouco da população, né? Os principais tipos que nós vemos na região norte. A população da região norte é formada principalmente por caboclos, que são descendentes de índios e portugueses. Por volta do século XX, também muitos nordestinos migraram, foram morar nessa região. Além dos indígenas, nós vamos encontrar mais 2 outros tipos, que são os ribeirinhos, aquela população que vive às margens dos rios, que vive normalmente em palafitas, e eles desempenham algumas atividades: o artesanato, a agricultura e principalmente a pesca. Outro tipo característico dessa região são os seringueiros, né, que é uma figura típica, como já falei, que eles se dedicam à exploração do látex, que é o líquido que é retirado da seringueira. E essa seringueira é uma árvore típica da Amazônia.
Então aqui nós temos um pouquinho do resumo do que nós vamos estudar esse dia, tá bom? Vão dar uma olhadinha lá no nosso livro para vocês concluírem o estudo de vocês.